voltamos com o Horizonte Debate. Seja bem-vindo se você chegou agora. E no programa de hoje a gente está conversando sobre comunicação e política. Até que ponto que os instrumentos de comunicação, desde o WhatsApp que está aí no seu bolso agora, até a propaganda política de fato na televisão foi importante para que as pessoas pudessem decidir o voto. Falar em WhatsApp, se você quiser perguntar para a gente, e aí eu repasso com uma alegria para os nossos convidados, escreva no 31 99642 8473. Matheus Aju faz uma provocação no início, no primeiro bloco, dizendo que a direita ela ainda não apresentou um projeto, a construção de um projeto de fato, que seja liberal na economia, que seja de proposição de empregos, a Ford fechando em São Paulo. Como responder isso? Assim, eu começo discordando veementemente disso, porque eu acho que a direita apresentou durante os últimos anos um projeto de nação que foi, inclusive, aderido pela população brasileira em sua maioria. Eu acho que falar, por exemplo, de desburocratização e desregulamentação é, sim, fomentar emprego, criar uma sociedade com menos intervenção estatal na economia. Falar, por exemplo, de agravamento de pena e de uma sociedade que puna mais. Sim, apresentar questões em relação à segurança pública, em relação à seguridade social, em relação a vários temas. Então, a direita apresentou toda essa gama, tanto econômica, para geração de empregos, com desregulamentação, a abertura do mercado, privatizações, inclusive, até a pautas sociais, inclusive. Jô, quem é a esquerda nesse jovem mandato de Bolsonaro e nessa jovem legislatura que começou em 1º de fevereiro e tem menos de um mês? Quem é a esquerda no Brasil hoje? Primeiro, eu queria dizer, Matheus, que se você lembrar o que foi a campanha do presidente eleito, ele não debateu, até porque ele não teve oportunidade, teve o crime, o atentado da facada contra ele, mas não teve oportunidade de apresentar para o povo brasileiro, olha, nós vamos ter uma política de submissão aos Estados Unidos, nós vamos fazer a reforma da Previdência, nós vamos criar mecanismos que faz com que o povo perca direitos. Então, o povo não pôde discutir isso na campanha eleitoral. A direita tem sua opinião através dos seus mecanismos de divulgação própria, não na campanha eleitoral. Agora, a esquerda, ela apresenta um projeto que não convenceu a população, porque nós vimos dentro de uma crise, vimos dentro de governos que tiveram experiências avançadas do ponto de vista social, da inclusão, da educação, mas que neste momento não conseguiu responder à confiança que se apresentava, que era como gerar emprego, como desenvolver a indústria e como continuar com uma economia independente dentro desse mundo globalizado. Gabriel, só o que o Matheus sinalizou, o que você pensa disso? Então, primeiramente, o Bolsonaro ele teve oportunidades, diversas vezes fez, inclusive, a propagação de suas ideias do que ele pretendia enquanto governo. Acho que todo mundo tinha ciência completa do que ele faria com segurança pública, reforma da Previdência que você falou, ele já sinalizou que faria no período eleitoral. O que ele faria, por exemplo, com a economia, principalmente o Paulo Guedes, que foi um dos grandes chaves, dos grandes ases da campanha. Ele divulgou que teria uma política mais austera, mais liberal, que teria esse sentido. Então, eu discordo que houve esse desconhecimento e esse afastamento... Mas o que a Ju está colocando é uma questão de... Faltou o debate... Não, mas ele chegou a participar de debates, participou de entrevistas, teve mecanismos de divulgação, ele chegou a esse eleitor usando todos esses mecanismos e propondo essas coisas. Agora, como ele pensar... participou de debates, como pensar, da assim, Rede TV, inclusive. Uma campanha, Gabriel, que foi uma campanha pela rede social, sim, que pela primeira vez o candidato que tinha mais tempo de televisão, o candidato, por exemplo, Henrique Meirelles, que tinha ele mesmo colocou uma grana enorme. A campanha de Bolsonaro foi uma campanha muito barata, com 20 segundos de televisão, 17 segundos de televisão. Como que é pensar isso para o pesquisador de comunicação, Gabriel? Foi a primeira vez que isso aconteceu no Brasil? Sim, só correção, sou pesquisador de computação. Sim. Na verdade, sim. Realmente, porque a questão é que é um ambiente relativamente novo, né? A gente tem a internet há mais tempo, mas ela vai evoluindo numa velocidade muito grande. E eu acho que a questão é quem sabe aproveitar esse novo ambiente, porque é paralelo às mídias tradicionais, né? A internet acaba funcionando como um ambiente para debate, divulgação de informações, que é novo. Então, por exemplo, o WhatsApp.
ela é uma ferramenta extremamente poderosa de comunicação e, por causa de algumas peculiaridades dela, eu acho que ela foi, talvez, uma ferramenta-chave na última eleição de 2018 do Brasil, Gabriel, né? sendo bem direto, assim, o que o WhatsApp fez agora há 20 e poucos dias, limitando para um número de 5 encaminhamentos, né? Seria decisivo para essa eleição essas eleições, o Brexit, Trump, Bolsonaro? Sim, com certeza, né? Porque, assim, como muitas das campanhas eram pautadas dentro do WhatsApp e era baseado em compartilhar informações de todo tipo, né? De toda natureza, seja falso ou não, isso limita um pouco. Mas, assim, a motivação do WhatsApp, eu acho que vem... Não é só política também, porque na Índia mesmo tem alguns exemplos de que foi muito prejudicial para linchamento público, porque divulgavam informação falsa falando que uma pessoa fez um crime, divulga um vídeo, isso divulga de uma forma tão rápida que pode atingir essas pessoas. Então, tem uma questão de controle, realmente, que o WhatsApp quis fazer, que eu vejo como benéfico essa questão. Uma coisa que eu fico um pouco espantado, e eu não concordo muito, é que a internet propiciou um ambiente de mentiras na política. Eu acho que mentira em período eleitoral sempre existiu, independente da internet ou não. Sempre houve aquela política de interior, onde se espalhava boato, onde se espalhava inverdades para prejudicar o adversário. O que a internet fez foi democratizar o uso da informação. Eu acho que, por exemplo, hoje em dia, materiais como Folha de São Paulo, a própria Globo, entraram em bastante descrédito, porque hoje qualquer pessoa pode dar uma informação, qualquer pessoa pode emitir uma opinião e você pode receber esse conteúdo com o viés que você quiser. Então, eu não acredito que a internet tenha propiciado um ambiente de mentiras. Eu acho que a internet propiciou um ambiente onde é mais fácil se propagar a informação, independente da fonte ou não. Agora, que criou esse ambiente instável, onde as pessoas já não sabem mais o que é verdade, eu não concordo. Né? Eu acho que esse é que é o desafio. O que é comunicação? Quais são os objetivos que a gente tem na comunicação? Que a pessoa crie uma liberdade de ideias, que as ideias circulem e crie, ao mesmo tempo, uma capacidade crítica no processo de comunicação. Então, a internet, pelos seus mecanismos de repetição e pela não interação, porque não há possibilidade de um debate, do contraditório se estabelecer. Quando eu recebo o WhatsApp, eu não recebo contraditório, eu recebo uma definição que me é dada. Ela criou esse ambiente impedindo a possibilidade de que se estabeleça o contraditório. Por que o Facebook passou a bloquear uma série de endereços? Por que o WhatsApp, agora, enquanto instituição, com a dimensão que tem, tomou essa decisão? Porque a sociedade, no mundo, não é no Brasil, não foi só uma questão dessa eleição, no mundo inteiro, percebeu o perigo que era estabelecer um mecanismo em que a consciência crítica e que o contraditório não se realize. Agora, Jô, Gabriel, Matheus, isso é censura? Eu acho que, por parte de uma empresa privada, ela tem o direito de determinar as políticas que ela quer adotar em relação aos usuários da maneira que ela quiser, né? Então, no caso do Facebook, se ele quiser, por exemplo, claro, que deixando isso explícito, porque ano passado, por exemplo, a gente teve um caso onde 200 e poucas páginas foram excluídas. A do MBL teve um... Chegou a ter algumas que eram ligadas ao MBL, mas o Facebook reabilitou todas foram reativadas. Então, se for parte da empresa e ela deixar isso explícito naquele contrato que ela fecha quando você assina, não acho que vejo problema. O problema do Facebook, o MBL bateu tanto no ano passado, é que aquelas páginas foram excluídas sem dar motivos. Primeiro, não teve motivo algum, não justificaram o porquê da exclusão. E o segundo é porque tem que deixar isso explícito. Não estava explícito que o Facebook poderia tirar independente do conteúdo. E até acho que é importante elucidar aqui, o MBL não foi em nenhum momento responsável por nenhuma fake news no ano passado. Sei que esse é um tema que as pessoas normalmente criam nesse senso comum. Inclusive, o MBL não teve nenhuma sanção, multa ou processo por isso. Não o MBL, mas houve kit gay? Quando a Ju fala assim, não existe ideologia de gênero? É isso que eu fico, assim, muito machucada, magoada historicamente. Eu vivi o período da ditadura militar. Eu fui presa, fui perseguida, mas ali havia uma possibilidade do contraditório cerceado, mas havia os mecanismos que foram usados nessa eleição davam uma completa impotência. Não existiu kit gay, não existiu aquelas coisas, porque eu estava em plenário
quando havia um debate numa comissão auxiliar da área de educação, que não era do Ministério da Educação, e um político até evangélico que está preso, inclusive recentemente fez essa declaração, pediu que fosse, olha, vão ser suspensos toda e qualquer votação de projeto do governo se não tirarem esta cartilha do estudo. Estava lá, foram várias, não existia a cartilha por parte do Ministério da Educação. E isso daí é a demonstração de que foi criado coisas que não eram verdadeiras. E esse que é o receio que a gente tem. Nós assistimos agora a essa ideia que passou no ministro da Educação de filmar crianças que vão repetir algo que eu tenho certeza que você não defenderia, que se repetisse frases de campanha eleitoral, porque é ilegal. Então, você veja que se cria um mundo que absolutas inverdades, e como não há a possibilidade do contraditório, o WhatsApp, o Facebook alimentam essa tal da ideia da pós-verdade que nós temos que superar enquanto seres humanos. Agora, eu quero enfrentar o Matheus... ele falando do que pensa sobre minhas ideias e eu falando, mas não eu mandando ou ele mandando WhatsApps. Só antes de caminhar para o intervalo, você concorda com a Jo de que o ministro Vélez Rodrigues ele errou quando ele pediu para... Assim, em relação ao slogan, eu realmente não concordo tanto. Agora, eu não concordo com a Jo que a internet tenha mudado essa dinâmica do contraditório. Deixa eu caminhar, então, porque a gente vai estender isso no terceiro bloco. Okay. Fique conosco, debate lá em cima, em nível técnico e de respeito, que eu acho que é um ponto bastante importante. Vamos para um breve intervalo. Até daqui a pouco.